Para todo sempre seja exaltado, honrado, adorado e magnificado o nome de nosso bem-amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é a cabeça da igreja, ele é o Rei dos séculos, imortal e eterno. A ele seja dado o louvor dos nossos lábios, a adoração do nosso coração, a entrega da nossa vida. Cumprimento a todos nesta manhã festiva, porque temos a presença do Senhor. Saúdo a todos, portanto, no nome extraordinário do Senhor Jesus Cristo. Queria fazer-lhes duas perguntas. Primeira, quantos tiveram uma noite abençoada? Podem dizer amém? Então, graças a Deus por isto. Segundo, quantos vieram certos de que haverá uma palavra de Deus para o seu coração? Amém? Eu quero lhes pedir a especial gentileza de abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu nosso querido irmão João. Uma boa notícia que eu tenho para dar, não é a primeira vez que os irmãos ouvem esta notícia, vão sempre ouvi-la enquanto aqui vivemos, mas é sempre bom lembrar. Esse João, que escreveu o Evangelho, nós vamos conhecê-lo. Nós vamos conhecê-lo lá em cima. Conheceremos a Jesus, o hino diz assim: primeiro quero ver meu Salvador, depois vamos ver muitas outras pessoas. Se nós permanecermos firmes no Senhor, estas pessoas que aparecem na Bíblia como servos e servas do Senhor, nós estaremos em uma permanente, uma eterna comunhão lá em cima. Quantos têm esta esperança, essa segurança? Podem dizer amém? Muito bem, muito obrigado, amados. Eu quero pedir que abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São João, como já falei, no capítulo de número 11, por favor. O texto que eu estarei lendo esta manhã não é desconhecido da igreja. E não há nenhum motivo para lermos uma palavra desconhecida, se a que recebemos do Senhor é algo que nós já conhecemos. Com a ressalva de que não importa quantas vezes nós já lemos um texto da Bíblia, ou não importa quantas vezes já ouvimos mensagens a seu respeito, sempre haverá algo novo de Deus para alegrar, para deleitar e para edificar o nosso coração. É possível dizer amém? Estão prontos para a leitura? Antes de iniciarmos a leitura, eu quero expressar uma vez mais a minha gratidão a Deus pelo privilégio que me dá de estar aqui com os irmãos. Estive ontem à noite, à tarde e à noite, estou aqui com os irmãos, na companhia desse eminente varão de Deus, pastor Luiz, e agradeço ao pastor Darli, ao pastor Amorim, aos demais amados irmãos aqui desta igreja, a gentileza, a honra, o privilégio que me deram de poder estar e voltar a esta casa e esta manhã estar somando esta tribuna para lhes trazer a palavra do Senhor Jesus. Eu lhes pediria a gentileza de irem ao versículo de número 20. Nós vamos ler uma parte do capítulo que trata da ressurreição de Lázaro. Mas não é o meu assunto esta manhã a ressurreição de Lázaro. É alguma palavra que nós temos no contexto da história da ressurreição de Lázaro. Muito bem. Diz assim, o início da leitura. Quantos têm a sua Bíblia aberta? Depois, quando Marta soube que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: ouçam bem, amados, o que Marta disse a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus. Foi um diálogo muito interessante. Disse Marta, disse Jesus. Disse Jesus, disse Marta. Muito bem. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E Jesus conclui esta declaração sublime com uma pergunta por demais importante. Crês tu isto? Os irmãos podem tomar o seu assento por especial gentileza.
Como pregadores do Evangelho, nós temos a oportunidade, a obrigação, o dever e o privilégio de falar sobre a Escritura por inteiro. O apóstolo Paulo disse que ele abordou os mais diferentes temas da Bíblia. Isto ele diz usando a seguinte expressão: não vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Mas, sem dúvida alguma, há que reconhecer que, ainda que haja uma importância extraordinária na vida dos grandes heróis da fé, ainda que haja uma grande significação nas histórias, nos eventos, nas narrativas encontradas em ambos os testamentos, muito provavelmente todos aqui concordam com o fato de que, quando nós estamos lendo, e vamos falar sobre isto, quando estamos lendo alguma coisa que diz respeito à pessoa de Jesus, estando presente, parece que ainda é mais importante. Porque Jesus realmente é o centro do céu, é o centro da Bíblia, é o centro da história, é o centro de tudo. E há que ser sempre também o centro da nossa vida. E quando estamos na casa de Deus e nós ouvimos uma mensagem que trata especificamente de Jesus Cristo, como a nossa alma se alegra. Como nós sentimos entusiasmo, sentimos alegria e nos sentimos edificados. Nós temos dois personagens centrais aqui, né, na parte da história que nós lemos. A família já é conhecida, Marta, Maria e Lázaro. Aparece no texto lido Marta. Há outro personagem que é o principal, que é Jesus. Muito bem. Eu gostaria de abordar em primeiro lugar, e não preciso de usar isto por muito tempo, alguns pontos negativos no que Marta disse para Jesus neste encontro. Quando um pregador do Evangelho, que leva a palavra de Deus a sério e que está comprometido em apresentar a palavra do Senhor tal como ela é e tal como o Espírito o inspira ou a inspira, nós não estamos, às vezes, mencionando defeitos, falhas, erros de pessoas da Bíblia no sentido de machucá-las, no sentido de tirar a grandeza de sua vida, no sentido de desonrá-las. Não, absolutamente. Quando se fala alguma coisa da Bíblia, onde se encontram defeitos humanos, a importância muito grande é porque nós vamos estar vigilantes para não repetirmos as mesmas faltas, para não cometermos os mesmos erros. Quando você entende isto, pode dizer amém? Então, Marta fala 4 coisas interessantes para Jesus, mas nós precisamos descobrir se Marta estava certa. E se Marta não estava certa, nós vamos ter muito cuidado para não ficar fazendo a mesma coisa que Marta fez. Em primeiro lugar, a Bíblia diz, logo no primeiro versículo que nós lemos, que quando se soube na casa de Marta e Maria que Jesus estava chegando, estava entrando na aldeia, alguém deve ter corrido e disse: olha, Marta, olha, dona Maria, o Rabi da Galileia está pertinho de chegar, daqui a uma meia hora, daqui a uma hora ele está chegando. A Bíblia diz que Marta saiu, Maria ficou em casa, ela foi se encontrar com Jesus. Então se encontram os dois. Vamos examinar bem isto por causa das lições espirituais. Não temos nada contra Marta, absolutamente. Aproveitamos muito com a vida de Marta. Eu louvo a Deus pela vida de Marta. Ela gostava de servir a Jesus, mas ela fez alguma coisa que nós não vamos fazer. O que foi que Marta fez? Na hora que Marta chega ao encontro de Jesus, o que você deve fazer quando você se encontra com alguma pessoa que você não vê há uma semana, há 15 dias, há algum tempo? O que você tem que fazer? Saudar. Sim ou não? Sim. Se você tem, por exemplo, um assunto particular para falar com alguém, na hora que você se encontra, principalmente se encontrar com a pessoa na rua, olha, é o seguinte, eu quero falar... Não, um momentinho. Primeiro que tudo, bom dia. Primeiro que tudo, boa tarde. Primeiro que tudo, a paz do Senhor Jesus. Alguma coisa de saudação assim para, não é, desanuviar o ambiente. Depois é que você vai falar o que você... Pois olha, Marta se encontra com Jesus, ao invés de dizer, Shalom, mestre, Shalom, Jesus, que bom te ver. É o seguinte, se só tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Essa é uma coisa que vai servir de lição para nós. Quando você chegar à presença de Deus,
Não comece a sua oração pedindo, comece adorando. Quando você chegar na presença de Deus, não comece, Senhor Jesus, eu vim aqui para reclamar, Jesus, que o meu filho continua com febre. Não comece uma oração assim. O primeiro tempo de nossa oração, o primeiro tempo do nosso encontro para dizer, Jesus, eu te amo, Tu és grande, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és eterno. Você está preparando o ambiente para receber o milagre. Você está preparando o ambiente para sentir uma operação de Deus no seu coração. Veja como todas as coisas na Bíblia podem trazer lições para nós. Marta poderia ter feito uma coisa mais bonita, mais elegante. Senhor Jesus, que bom vê-lo outra vez. O Senhor veio trazer para nós uma alegria, porque estamos tão tristes em casa. Não, ela já foi... Mas se o Senhor estivesse aqui, isto não tem o cheiro de acusação. O Senhor é culpado da morte do nosso irmão. É assim que se fala com Jesus? Sim ou não? Não. É assim que se começa a orar? Não, fica esta lição que certamente vai ser importante para nós. Vamos ver a segunda coisa que Marta fez e que nós podemos aprender para não repetir. Jesus então disse, Marta, teu irmão vai ressuscitar, teu irmão vai restar. Marta devia ter dito o quê? Oh, Jesus, obrigado. Eu estava pensando na morte dele apenas, eu não pensei na ressurreição dele. Jesus, obrigado por tua palavra, obrigado por tua promessa, obrigado pela esperança. Não, o que foi que Marta disse? Sim, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. É a segunda coisa que nós vamos aprender com Marta, mas aprender para não fazer. Marta cria na ressurreição de Lázaro. Então ela era crente. Marta sabia que Lázaro iria ressuscitar. Ele disse, eu sei que ele vai estar. Só que a fé que Marta possuía não era para hoje e nem para amanhã, é para o último dia. Nós precisamos ter muito cuidado para a nossa fé não ser uma fé distante. Não ser uma fé para depois de amanhã, uma fé para o ano que vem. Olha, a situação está ruim, mas eu creio que não leva nem 5 anos para Deus me abençoar. Tenho uma notícia para esta igreja esta manhã. O que Deus quer fazer agora. O que o Senhor quer fazer na tua vida, Ele quer fazer hoje, Ele quer fazer agora. Eu espero que a tua fé cresça, que a tua fé aumente, que a tua fé multiplique. Comece a adorar a Deus, comece a glorificar a Deus. Não diga como Marta, as minhas bênçãos vão acontecer no último dia. Não, eu não estou pedindo a Deus bênção para o último dia. Eu estou esperando a bênção dEle hoje. Eu estou esperando a bênção dEle agora. 2 tipos de crentes, 2 tipos de fé, 2 tipos de oração. Fé para o último dia e fé para hoje. Jesus estava chegando a Betânia para operar o milagre naquele dia e não no último dia. Se algum de nós, por acaso, tem experimentado esta síndrome escatológica de Marta, se algum de nós está dominado por esta confiança de que tudo que Deus vai fazer no futuro, vai fazer no último dia, as coisas vão mudar. As coisas vão mudar, porque Jesus quer fazer milagres hoje. Eu poderia pedir um pequeno favor aos irmãos, ninguém é obrigado a me atender, mas eu vou pedir. Se você quiser e puder, eu agradeceria muito, mas fique à vontade se quiser fazer ou não. Você pode pôr a mão no seu coração e fazer o que eu vou fazer. Eu vou falar com o Senhor. Senhor Jesus, dá-me graça e fé para crer que a tua bênção vai chegar agora. Se há pessoas enfermas aqui nesta manhã, comece a receber agora. Se há pessoas necessitadas de grandes soluções para seus problemas, creia no Cristo de hoje, creia no Cristo de agora, creia no Cristo de sempre, creia no Cristo que pode lhe atender imediatamente. Glória seja dada ao nosso bem-amado Senhor Jesus Cristo. Bom, segunda coisa que Marta fez, que a gente aprende para não repetir. Terceira coisa que Marta fez. E a Marta era uma boa crente. A Marta disse assim: Mestre, agora eu sei que tudo o que pedires ao Pai, isto vai acontecer.
Olha, irmãos, parece bonito, não parece? A Marta está crente. A Marta finalmente, olha o que a Marta disse. A Marta disse, agora eu sei. Agora, quer dizer, ela teve algum tipo de despertamento interior, mas não foi avivamento, não. Alguma coisa mudou lá dentro e ela disse, olha, alguma coisa está acontecendo comigo. Agora, depois que o senhor falou isso, mudou a minha mente. Agora eu sei que tudo que o senhor pedir ao Pai, isto vai ser possível acontecer. O que Marta falou, estava certo ou errado? Estava certo. Mas estava bem certo? O que Marta falou, devia ter falado? Não, ela não deveria ter falado isto. Quando Marta olha para Jesus e diz, agora, as coisas de crente mesmo, agora eu sei que tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vai fazer, isto vai acontecer. Não faça esta oração, não, no sentido em que Marta fez, porque ela pode ser uma oração de dúvida, e você pode estar rebaixando Jesus e roubando dele a sua autoridade. Quando Marta disse, tudo que pedires a Jesus vai acontecer, Marta não cria que Jesus tinha poder. Marta não cria que o milagre podia ser feito por Jesus. Marta cria que o milagre podia ser feito se Jesus pedisse ao Pai, mas ele mesmo não tinha capacidade de fazer. Você está entendendo isto? Jesus pode ou não pode? Jesus quer ou não quer? Jesus faz ou não faz? Não deixe que a sua fé no Pai Celestial signifique que você não crê no Filho. Jesus disse, tudo que pedides ao Pai, em meu nome, crendo, recebereis. Tudo bem, mas o que é que Jesus está dizendo? Que o Pai tem poder de atender a qualquer pedido, mas o nome de Jesus tem o mesmo poder para a sua resposta. Quantos podem glorificar a Jesus nesta? Eu quero incentivar você a confiar em Jesus e não fazer como Marta. Marta não cria que Jesus tinha o poder de fazer o milagre da ressurreição. Marta queria que Jesus era um grande intermediário. Marta queria que Jesus era um grande sacerdote que podia pedir a Deus o milagre, mas que ele próprio não seria capaz de fazer o milagre. Nós, neste culto, no seu princípio, cantamos muitos hinos, foi muito bonito o período de louvor, e nos hinos que nós cantamos, havia uma excelente nota que não podemos esquecer. Nós adoramos a Jesus. Jesus tem, Jesus pode, Jesus sabe, Jesus faz, Jesus é, Jesus reina, Jesus é grande, Jesus é poderoso. Marta não havia adquirido uma visão correta de Jesus. Marta servia a Jesus, mas parece que Marta não servia a Jesus como se fosse o Filho de Deus. Parece que ela servia a Jesus como se fosse um grande hóspede, como se fosse uma grande pessoa. Jesus é mais que uma grande pessoa. Jesus é mais que um grande personagem. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Senhor. A Bíblia diz, por Ele todas as coisas foram feitas. E sem Ele, nada. E sem Ele, nada. Era isso que Marta ainda não havia compreendido. Bom, eu não estou tirando o mérito nem a importância de Marta. Eu estou lhes dizendo coisas que Marta fez e que nós não vamos fazer. Bom, eu disse que eram 4, então eu vou falar a última coisa que Marta... Oh, meu Deus. E, finalmente, Marta ficou em silêncio. Maria se encontrou com Jesus. Foram, então, ao sepulcro. E, na hora já do milagre, quando está tudo preparado para o milagre, Marta achou de falar. Marta em silêncio, irmãos, era uma bênção. Marta quieta era algo precioso. Agora, falou, estraga o currículo. Que pena. A última coisa, a Bíblia fala, neste capítulo, a Bíblia fala de Marta 8 vezes. O nome Marta aparece 8 vezes. E dessas 8 vezes, irmão, quase todas são assim. Ainda bem que, finalmente, no capítulo 12, o nome de Marta aparece pela última vez na Bíblia e diz que houve uma ceia, estava Lázaro, estava Marta, estava Maria. Só que, na ceia, Marta estava calada. E como ela estava calada, então não errou nada. Não fez nada que fosse diferente. A última coisa que Marta fez e que nós não vamos fazer. Está ali? Jesus está ali.
A glória do Senhor já estava começando a se manifestar por sua presença. A presença de Jesus era transformadora. A presença de Jesus é muito mais do que qualquer magnetismo. A presença de Jesus é a própria excelência de Deus como perfume que está inspirando as vidas a acreditarem que coisas extraordinárias vão acontecer. Marta está ouvindo Jesus falar e diz, olha, tirai a pedra. Gente, quando Jesus fala, não é para discutir. Quando Jesus fala, não é para ficar estudando. Vamos ver o que Jesus falou, vamos ver. Não é para ficar discutindo. Quando Jesus fala, é para obedecer. Jesus disse, tirai a pedra. Maria não disse nada, mas a Marta disse. A Marta disse, um momentinho, senhor, um momento. E Marta vai, encontra a bolsa dela aí. É o seguinte, Jesus, eu creio que alguma coisa vai acontecer, só tem uma coisa. Está cheirando mal. Está cheirando mal. A última coisa que Marta fez, está cheirando mal. O que é que você aprende com esta palavra de Marta? O que eu tenho para aprender? Eu tenho para aprender que quando eu começo a orar, eu devo iniciar a minha oração com uma adoração. O primeiro tempo da oração não é para pedir, não é para reclamar, não é para suplicar, é para dizer coisas para Deus. Bendize a minha alma ao Senhor. Depois as outras coisas. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus pôs neles dois as faculdades, os chamados sentidos naturais. São 5. Primeiro, visão, depois audição, depois tato, depois olfato, depois paladar. Correto? Alô? Pode repetir? Visão, audição, tato, olfato e paladar. Você sabe o que é que tem dificultado muito a nossa vida cristã? Você sabe por que alguns crentes podiam ser melhores crentes e não são? Você sabe por que nós poderíamos alcançar bênçãos extraordinárias e Deus não alcançamos? Porque nós queremos fazer a obra de Deus com os nossos sentidos naturais. Nós queremos que o comando na nossa vida esteja relacionado, esteja subordinado, esteja conectado com os nossos sentidos naturais. Eu me lembro de uma história verídica que aconteceu no Brasil há alguns anos, quando o homem de Deus, o homem que Deus usava grandemente, usava para milagres, usava para prodígio extraordinário. E uma vez ele recebeu um convite para ir orar por uma pessoa que estava em uma cidade próxima, estava com uma enfermidade muito grave, e ele foi, ele atendia, e quando ele recebeu o recado, ele foi ao quarto para orar, Senhor, eu quero a tua direção para atender este convite. E o Senhor falou com ele, você vai e eu vou fazer a obra, mas você não olhe para a enfermidade. Jesus ensinou àquele obreiro, naquela ocasião, que ele deveria neutralizar o seu primeiro sentido natural, a visão. Não dependa da visão, porque se você depender da visão, a sua fé pode diminuir. Nós andamos por fé e não por vista, diz a Bíblia. E ele foi, mas ele se esqueceu dessa palavra que Deus lhe falou. Ele foi, quando chegou naquela cidadezinha próxima, chegou e levaram ao quarto onde estava o enfermo, e o enfermo estava doente. E era uma ferida terrível que tomou conta da perna dele, mas terrível mesmo. Mas estava vestido normalmente, não podia ver a ferida. Então, alguém da casa comentou, pastor, nós lhe chamamos aqui para orar, assim acontece isto, ele sofreu um acidente, etc., e agora agravou-se muito, infeccionou, e está uma ferida muito grande. O que ele deveria ter feito? Orar. O que ele deveria ter feito? Repreender o mal. O que ele deveria ter feito? Falar com Deus. Não. Ele disse, por favor, suspende a calça dele. Quando suspendeu a calça e que ele viu aquela ferida horrorosa, a sua fé, pastor Dali, desabou. Sabe o que é isto? Você não pode deixar que os seus sentidos naturais dominem a sua mente, porque podem influir na sua fé. Não é o que você vê que vai determinar o que Deus vai fazer, é a sua fé.
É por isso, eu não sei quem inventou esta prática. É uma pesquisa que eu quis fazer quando eu era jovem e desisti muito cedo, porque não adianta. Quem foi que criou, que inventou, que descobriu este hábito de orar com os olhos fechados? Realmente eu não sei quando começou isto. Eu só sei de uma coisa: é muito mais fácil Deus lhe atender quando você está com os olhos fechados do que com os olhos abertos. Por quê? Porque os sentidos naturais podem interferir nos sentidos espirituais. Quando você fecha os olhos, você não está contemplando o natural, porque todos nós nascemos com 4 olhos. Cada pessoa que está aqui, mesmo as criancinhas, tem 4 olhos. Nós temos 2 externos e 2 internos. Esses 2 olhos externos que eu tenho e você tem, são olhos materiais para ver as coisas materiais. São olhos visíveis para ver as coisas visíveis. Você não pode fazer a obra de Deus baseada nestes olhos. Por isso que a Bíblia fala, Paulo disse, quando escreveu os Efésios, que além desses olhos que nós temos aqui, nós temos outros. Eu, por exemplo, tenho. Você, por exemplo, tem. Todos nós temos. Há 2 olhos que nós temos por dentro. São os olhos do nosso entendimento. Paulo disse, eu estou orando para que haja uma iluminação de Deus nos olhos do vosso entendimento. Então, agora você entende por que nós oramos com os olhos fechados? Porque quando você fecha esses de fora, você abre os de dentro. Quando você deixa de ver o mundo natural, você começa a ver o mundo espiritual. Então, é uma coisa muito linda. Pois bem, assim como a visão, a audição também. Às vezes, uma palavra que você ouve, você está pronto para orar por alguém que sofre de uma enfermidade ou para pedir uma bênção de Deus sobre alguém. Alguém fala assim, olha, não adianta orar que essa doença é incurável. Você estava com o ouvido aberto e pela sua audição entrou esta mensagem do inferno. Essa doença é incurável, aí você ora, nem adianta orar, porque você não vai conseguir nada. Visão, audição, às vezes é o tato, porque você pegou, você já não pode ter autoridade sobre aquela pessoa. Às vezes é o olfato, mas, e às vezes é o paladar. No caso de Marta, Marta perdeu uma grande oportunidade de exercitar a sua fé e glorificar a Deus por um grande milagre, mas o que impediu Marta de entrar no êxtase espiritual, enquanto o seu irmão Lázaro estava morto e restar, foi que o seu olfato trabalhou mais do que a sua fé. É como quem disse assim, olha, Jesus, é o seguinte, o poder de Deus é muito grande. Eu já falei que se o senhor pedir a Deus, Deus pode fazer qualquer coisa. Só que já faz 4 dias. E, na verdade, o senhor não está sentindo nada, Jesus? O senhor não está sentindo nada? Ô Maria, você não está sentindo... Tem um negócio aqui. Já cheira mal. Se você der atenção ao cheiro mal do que existe nesse mundo que rodeia você, você nunca sentirá o exalar do perfume, o cheiro bom de Cristo. Isto é o que está contido nestas palavras de João, capítulo de número 11, dentro do contexto da ressurreição de Lázaro. Quantos compreendem que Marta era uma boa serva de Deus? Diga, era. Quantos creem que Marta era uma excelente discípula de Cristo? Digam, era. Mas quantos sabem que essas 4 manifestações dela não foram para nós seguirmos o seu exemplo? Diga, eu compreendo. Muito bem, mas eu não vim lhes falar só sobre isto. Eles irão lá falar sobre alguma coisa mais. Na verdade, isso apenas precede. Agora, eu queria que você me acompanhasse no seguinte. Jesus vai dar a palavra de ordem. Qual foi a grande mensagem que Jesus deixou antes de ressuscitar Lázaro? Vou repetir a pergunta para que você pense nela antes que você ouça a continuação desta mensagem. Qual foi a grande declaração que Jesus fez antes de fazer o milagre? Sabe por que nós perdemos muitas bênçãos de Deus? É porque nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós não comemos a palavra. Nós não digerimos a palavra. Nós não analisamos a palavra. Nós não
permitimos a nossa mente que trabalhe com a palavra para que nós vejamos exatamente. Olha o que Jesus disse para Marta e para Maria antes de ressuscitar Lázaro. Jesus disse: Maria, Marta, ouçam o que eu vou dizer para vocês duas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que esteja morto, ainda que esteja morto. Quem é que estava morto? O que é que Jesus prometeu? Viverá, viverá. Presta atenção ao que Jesus está dizendo. Estas palavras não entraram no ouvido de Marta, só entraram na orelha. Essas palavras entraram pelo ouvido de Marta, saíram pelo outro, e ela não atentou para estas palavras. E são estas palavras que me impelem nesta manhã a lhe dizer algumas coisas, a fim de que nós nos baseemos no que Deus está dizendo. Meus irmãos, eu sei que a internet tem o seu valor, eu sei que as mídias sociais têm o seu valor, eu sei que os livros em geral escritos pelos homens, estou falando os livros como um todo, têm o seu grande valor. Agora eu queria que esta igreja considerasse uma coisa que ela já sabe, mas que ela nunca pode esquecer. A coisa mais importante na sua vida não é o que os homens estão dizendo. A coisa mais importante na sua vida não é o que a televisão está dizendo. A coisa mais importante na sua vida não é o que o mundo, a sociedade, os seus amigos estão dizendo. Aquilo que deve governar a sua vida é o que Jesus está falando. Por isso eu quero recomendar a cada irmão e irmã que me ouve nesta manhã, continue a dar atenção à palavra de Deus. Leia os salmos, leia os profetas, leia as epístolas, leia o Apocalipse, leia a Bíblia toda, mas, por favor, deixa eu lhe pedir isto encarecidamente. Leia uma vez, duas, três, quatro, leia infinitamente, leia quantas vezes puder os evangelhos e preste atenção ao que Jesus falou, ao que Jesus disse, ao que Jesus declarou. Nós, às vezes, passamos 10 dias lendo o livro do profeta Daniel e nós ficamos animados com o profeta Daniel. Só que tem uma coisa, quando a gente termina de ler o livro de Daniel 10 vezes, fica com tanta pergunta. Meu Deus, o que é isso aqui? Essa ponta é o que é isso? Esse sonho é o que? E nós ficamos com perguntas. Quando você ouve Jesus falar, ele responde todas as perguntas. Quando você ouve Jesus falar, ele aponta a solução para todos os problemas. Jesus deu a chave, entregou para Maria, entregou para Marta, a chave do grande milagre que ele iria fazer. Mas tudo indica que Marta e Maria, mas especialmente Marta, porque é a pessoa que se destaca no capítulo, Marta não atentou para o que já disse. Se Marta está em um sepulcro, se Marta está olhando para um defunto, se Marta está diante de um morto e Jesus diz, eu sou a ressurreição, Jesus está dizendo que aquele moço vai voltar a viver. Deus, dá-nos graça para nós darmos mais atenção às palavras do teu Filho Jesus. Deus, dá-nos mais capacitação espiritual, mais diligência, que nós fiquemos mais tempo meditando nas palavras de Jesus. Agora você entende, porque, sobretudo no Evangelho de João, porque tantas vezes já disse, as minhas palavras, as minhas palavras, as minhas palavras, as minhas palavras. E você vai notar nos Evangelhos, na Bíblia como um todo, mas particularmente você vai notar nos Evangelhos que Jesus
poucas vezes falou sobre a minha palavra, ou a palavra do Pai. E muitas vezes ele falou as minhas palavras. Qual é a diferença quando Jesus diz a minha palavra ou quando Jesus diz as minhas palavras? Quando Jesus diz a minha palavra, ele está falando da Bíblia. Ele está falando do conjunto. Mas quando ele diz as minhas palavras, ele está falando daqueles versículos como este, em que ele deu mensagens para você. Abra os seus ouvidos. Ouça as palavras de Jesus. Abra o seu entendimento e deixe as palavras de Jesus lhe esclarecer. Abra o seu coração e permita que as palavras de Jesus o alcancem, e você seja completamente abençoado pelas palavras de Jesus. Assim como eu falei sobre 4 palavras que Marta disse e que nós não devemos repetir, eu peço que os irmãos me acompanhem, porque antes que eu termine, eu quero falar sobre 4 grandes verdades que nós nunca podemos esquecer na palavra que Jesus disse nos versículos 25 e 26. Repito após mim, extremamente conhecido. Eu sou. Pode ser a igreja toda? Pode? Obrigado. Eu sou. Amém, está melhorando. Pode ser a igreja toda? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Se alguém crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Oh, irmãos, ninguém disse essas palavras durante todo o período do Antigo Testamento. Nem Daniel, nem Isaías, nem Davi, nem Salomão. Ninguém pronunciou isto. João Batista, o último dos profetas relacionados com a velha aliança, nunca ninguém disse isto. Jesus disse, Marta e Maria nunca tinham ouvido nada parecido. Como é que Jesus diz uma revelação dessa tão grande, tão extraordinária? E Marta não absorveu. E Marta não entendeu a mensagem. Era para aquela palavra ter gerado uma confiança tão grande em Marta, que depois que Jesus falasse, era para ela já ficar chorando e dizendo, oh, ele vai estar, porque a palavra de Jesus é poderosa. Mas a palavra de Jesus, para, na verdade, realizar tudo aquilo que se propõe, é preciso que nós a ouçamos. É preciso que nós nela creiamos. É preciso que nós demos toda a atenção. Há 4 coisas que Jesus nos permite, nesta manhã, relembrar dentro desta declaração. Eu sou a ressurreição e a vida. Primeira palavra. E estas palavras que Jesus falou vão desfazer todos os enganos de Marta. Primeiro, Jesus começou a dizer assim, eu sou a ressurreição e a vida. Vou pedir que os irmãos amados repitam, eu sou. Baixinho, eu sou. Mais alto. Olhe para a minha mão. O pastor Luiz foi tremendamente usado por Deus aqui para falar nesta escola bíblica, nesta conferência bíblica, sobre hermenêutica, sobre exegese, etc. E ele situou muito nas suas ministrações a importância de nós conhecermos o contexto, as circunstâncias que permearam as declarações da Bíblia. Quando um brasileiro ouve alguém dizer eu sou, isso tem um sentido. Quando um americano ouve outro americano dizer eu sou, I am, isto tem outro sentido. Porque nós somos ocidentais, nós não somos orientais, nós não somos judeus. Mas quando um judeu ouve alguém dizer eu sou, nos ouvidos dele a ideia é muito diferente da ideia que nós temos. Aqui está um professor de hebraico. Se você encontrar qualquer judeu por aqui mesmo, por rádio, qualquer lugar, e você perguntar, você pergunta para você, escuta, quem é você? Ele diz assim, eu sou Manuel. É o normal, eu sou João. Isso é o normal da língua portuguesa. Mas se você perguntar ao judeu, quem é você? Ele não diz, eu sou João, ele diz, eu, João. Não é isso, pastor?
eu, João. O judeu não diz eu sou João, diz eu, João. Se você perguntar ao brasileiro qual é a sua profissão, ele diz assim, eu sou marceneiro, eu sou construtor. Mas se você perguntar ao judeu qual é a sua profissão, ele não diz eu sou construtor, ele diz eu construtor. Por quê? Porque o judeu entende que só existe uma pessoa no universo que pode dizer eu sou. Porque ninguém é, só ele é. Aplausos para ele! Isso é uma coisa tão séria, irmãos, tão importante, que quando Faraó recebeu Moisés, a contragosto, mas recebeu, e Moisés falou que o povo tinha que sair, e disse, mas que é esse que você está dizendo que mandou você aqui? Como é o nome dele? E o Moisés não tinha suficiente, não teve antes disso, suficiente discernimento para perguntar a Deus primeiro, Deus, fala o teu nome para eu dizer para Faraó, porque ele nunca imaginou que Faraó quisesse saber qual era o nome da pessoa que estava enviando para falar com ele. Então, ele disse, um momentinho que eu vou, olha Deus, o Faraó está perguntando quem é o senhor, e o senhor sabe que nem eu sei, Deus. Então, o senhor me fala o seu nome, diga para ele que o meu nome é eu sou. O meu nome é Jeová. Irmãos, isto é tão sério, isto é tão importante, que até hoje, diga comigo, até hoje, diga outra vez, até hoje, os judeus não pronunciam o nome Jeová. Todo crente já ouviu algum pregador lembrar que os escribas, os copistas do texto sagrado, tinham uma pena para escrever os textos. Quando chegava na descrição do nome de Deus, eles paravam, trocavam de pena, porque o nome de Deus é tão sagrado. Eu sou, é tão sagrado, é tão sagrado. Sabe por quê? Porque diante dos outros nós somos. Agora, diante de Deus, nós não somos. Só Ele é. Diga comigo, diante de Deus, eu não sou. Diante de Deus, nós não somos, mas Ele é e é sempre. Aleluia. Isso é uma questão tão interessante que Mateus escreveu seu evangelho, Marcos escreveu seu evangelho, Lucas escreveu seu evangelho, Mateus para os judeus, originalmente, Marcos para os romanos, originalmente, Lucas para os gregos, originalmente, e João para a igreja. E João teve o cuidado de selecionar as 7 principais declarações de Jesus, que começam com eu sou, as quais atestam, evidenciam sua perfeita divindade. Por exemplo, o que o homem mais precisa neste mundo é de orientação para a sua vida. Jesus disse, eu sou o caminho. Aleluia. A possibilidade maior que existe na vida humana, a possibilidade maior que existe diante da sociedade é errar. E errar é ignorar a verdade. Errar é entrar pelo caminho daquilo que é contrário ao que é certo. Para resolver isso, Jesus disse, eu sou a verdade. O grande decreto de Deus sobre a humanidade foi o decreto da morte. Todos vão morrer. Para resolver este problema, Jesus disse, eu sou a vida. A alma de todo homem tem fome, tem uma fome insaciável do espiritual, do eterno, do glorioso, do celestial, do divino. Para satisfazer esta fome, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Os homens têm andado como animais que não têm comando, e Deus quer transformar as pessoas em ovelhas, e para isto é preciso que haja pastor, e Jesus disse, eu sou o bom pastor. Quando Jesus diz eu sou, está definindo a sua missão, está definindo a sua grandeza, está definindo a sua glória, está definindo o seu propósito, está definindo a sua capacidade, está definindo a sua habilidade. Marta não pegou a mensagem. Marta, teu irmão é um defunto, teu irmão está morto, mas o eu sou está aqui. Aleluia! Não importa se ele está morto sepultado há 4 dias, eu sou, eu sou, eu sou. Quando você voltar a ler o Evangelho de João e se deparar com cada vez que Jesus disse eu sou, pare um pouquinho e dê pelo menos uma
vez, glória a Deus. Quando você voltar a ler, há um versículo que você tem que dizer 3 vezes, João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você tem que dizer 3 vezes. Eu sou o caminho, glória a Deus. Eu sou a verdade, glória a Deus. Eu sou a vida, glória a Deus. Esta noite, esta manhã, nós estamos aqui felizes porque Jesus é. Nós estamos salvos porque Ele é o nosso Salvador. Nós temos pasto porque Ele é o nosso pastor. Nós temos cura porque Ele é o nosso médico. Nós temos esperança porque Ele é a nossa esperança. Eu glorifico a Jesus esta manhã. Eu exalto a majestade do Senhor. Pois bem, Jesus se identificou. Marta não entendeu a identificação de Jesus. Marta não assimilou a essência da identidade de Jesus. Mas Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Preparando-me para encerrar esta mensagem, eu quero deixar uma palavra agora com os irmãos. Nesta palavra que Jesus deu, 25 e 26 de João 11, Jesus definiu os 4 tipos de pessoas que existem no mundo. Quantos? 4 tipos. Quantos tipos? Existem 4 tipos de pessoas neste mundo. Jesus estava diante de um sepulcro. Havia lá embaixo um morto. Em cima havia os vivos. Havia os vivos, apenas vivos, que eram Marta e Maria e os outros, e havia o vivo, que é sempre vivo, que é Jesus. Você sabe, eu vou definir logo essa questão. E já dizia, sua ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Meu Deus, que palavra tremenda, que é tão conhecida que não pensamos mais nela. As palavras mais conhecidas da Bíblia, nós não queremos meditar nelas, mas elas são importantes. Em primeiro lugar, Jesus está definindo o primeiro grupo de pessoas. Ressurreição é a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então existem os mortos, mas existem os vivos. Os mortos que já morreram e os vivos que vão morrer. Muito bem. Agora, quem vive e crê em mim não morrerá. Então, tem um vivo que não vai morrer. Como é isso, então? Então, 4 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoas que existe no mundo são os mortos. Diga, mortos. Mais forte. Só mais uma vez. Quem são estes? Os mortos são as pessoas que morrem sem conhecer a Cristo e nunca terão a vida eterna. Mortos. Agora existem os mortos vivos. Os mortos vivos são aqueles que já morreram em Cristo e porque morreram em Cristo, eles vivem. Então são os mortos vivos. Primeira classe de pessoas. Alô, primeira classe de pessoas, os mortos. Segunda classe de pessoas. Agora existe a terceira classe de pessoas, são os vivos mortos. Quem são? São esses que estão enchendo Hartford, enchendo os Estados Unidos, enchendo o Brasil. Estão vivos, mas estão espiritualmente mortos. Estão mortos. Estão vivos, mas estão mortos. Agora existe a quarta classe, são os vivos que nunca vão morrer eternamente. Então eles são os vivos. Quantas classes? Vamos lá. Primeira classe. Não, mais bonito. Primeira classe. Mortos. Você está nessa classe? Não, você não morreu nenhuma, quanto mais 2. Muito bem. Os mortos. Depois temos a segunda classe. Os mortos vivos. Depois temos a terceira classe. Os vivos mortos. E depois temos a quarta classe. Os vivos. Aleluia. Agora me diga, a que classe você pertence? 1, 2, 3 ou 4? A que classe? Número 1, a dos vivos. Você não está vivo? Você é vivo, morto ou morto-vivo? Vivo. Muito bem. Para concluir esta mensagem, eu quero levar os irmãos para uma rápida viagem. Quando Jesus pronunciou as palavras que estão escritas em João 11, 25 e 26, Jesus está apontando para o dia do arrebatamento. Estes 2 versículos de João 11, 25 e 26 são um retrato do dia do arrebatamento. Mas como?
Aqui não fala em arrebatamento. Vamos ler o versículo outra vez? O versículo diz: eu sou a ressurreição e a vida. No dia do arrebatamento, haverá duas classes de pessoas. Os crentes que já morreram, portanto, estarão mortos. E os crentes que não morreram, portanto, estarão vivos. No dia do arrebatamento, os crentes que estiverem vivos precisam morrer para ser arrebatados? Não, eles, estando já vivos, serão transformados. E os crentes que já morreram no dia do arrebatamento vão fazer o quê? Vão restar. Então, eu sou a ressurreição. Para os crentes que morrerem antes do arrebatamento, eu sou a ressurreição. Agora, para os crentes que estiverem vivos no dia do arrebatamento, eu sou o quê? A vida. Porque a ressurreição é fazer voltar a vida. Agora, a vida é impedir a morte. Então, Deus é tremendo. No dia do arrebatamento, quem já morreu não tem problema. Por isso que Paulo diz, para mim, tanto faz. Se eu for primeiro, eu ressuscito. Se eu estiver vivo, eu sou transformado. Alegre o teu coração. Nós só temos palavras de esperança. Nós só temos palavras de alegria. Então, Jesus está mostrando aqui como vai ser o arrebatamento. Primeiro, ressurreição para os santos que morreram. Depois, vida para os santos que não morreram, estiverem vivos. Agora, Jesus volta e diz assim: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus está falando das pessoas que, havendo estado mortas em seus delitos e pecados, vão ressuscitar espiritualmente para pertencerem à igreja. Ok, e a outra parte já diz: e quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Volta Jesus a falar dos crentes que, estando vivos, no dia do arrebatamento, nunca morrerão. Vamos estar de pé, por favor. Eu quero recomendar exatamente isto, que você nunca esqueça de tomar tempo com o que Jesus falou. E, por favor, nunca deixe o diabo lhe tentar, fazendo com que você tenha a ideia de que já sabe tudo, de que você já entendeu tudo. Irmãos queridos, enquanto vivermos aqui na terra, saberemos muitas coisas, mas não saberemos tudo. Nós só saberemos tudo depois que Ele voltar. Porque quando estivermos na presença dEle, a plenitude da sabedoria será repartida conosco. Deus abençoe a cada um. E esta é uma mensagem que tem esse seu encerramento escatológico, porque nós estamos em tempos escatológicos. Jesus está para voltar. Não se preocupe. Se você estiver vivo no dia da volta do Senhor Jesus, você vai escapar da morte. Escapar. Agora, se você houver morrido de ressurreição, você vai se livrar da morte. Então, se morremos, ressuscitaremos. Se não morremos, viveremos para todo sempre. Eu quero fazer uma pergunta antes que devolva o microfone. Quantas pessoas aqui, nesta manhã, nesta casa de Deus, declaram que estão esperando a volta do Senhor Jesus, porque estão salvas? Quantas pessoas, por estarem salvas, declaram que estão esperando a volta do Senhor Jesus? Quando eu falar o número 3, se você não está salvo, se você não está esperando Jesus, se você não está preparado para a volta de Jesus, eu lhe peço que seja bastante honesto, honesta e levante sua mão, porque eu quero orar por você, para você estar preparado. Quem não está preparado para a volta do Senhor Jesus? Quem não está? Com toda a honestidade, com toda a certeza, e eu quero lhe dar a oportunidade agora, quando eu falar o número 3, levante sua mão. Alguém aqui esta manhã que não está preparado para a volta do Senhor Jesus? Alguém que não está salvo? Alguém que precisa se reconciliar com a igreja? Alguém que está no caminho dos mortos? Saia da lista dos futuros mortos para estar na lista dos vivos. Alguém precisa de reconciliar-se ou aceitar a Cristo ou manter-se preparado para a volta de Jesus? 1, 2, 3. A senhora compreende que necessita refazer a sua aliança com o Senhor Jesus? Compreende? Em nome de Jesus, obrigado por sua honestidade e sinceridade. Dê 4 passos à frente, por favor. 1, 2, 3, 4. Há uma segunda pessoa. Pastor, eu sou da igreja.
Eu até canto no louvor. Pastor, eu até sou músico. Pastor, eu sou filho de crente. Mas Jesus não falou nada disso. Jesus está falando de estar realmente numa comunhão tão grande com Ele que vai escapar da morte. Há uma segunda pessoa que quer agora refazer sua aliança com Cristo ou reconciliar-se. Venha também, por favor. Deus quer que você renove a sua aliança e Ele quer. Há uma terceira pessoa? Há 1, 2, 3. Não julgue as pessoas. Não julgue as pessoas, porque só Deus conhece as pessoas. Agora, glorifica a Deus quando uma pessoa é tocada pelo Espírito e decide renovar a sua aliança. Mais alguém? Mais alguém? Senhor da glória, quão preciosas são essas vidas que estão aqui. São pessoas conhecidas, são pessoas que já te servem, são pessoas que estão aqui na tua casa, mas que necessitam agora de uma nova convicção, necessitam de que a aliança, Senhor, do sangue seja consolidada em suas vidas. Dá-lhes a certeza agora de que no momento da vinda do Senhor, elas estarão prontas para contigo subirem, em nome de Jesus. Deus a todos abençoe, no maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém.